Palhetas. Distribuição Sinapse. O retábulo em pedaços. Stefano di Giovanni, chamado Saceta, Siena, 1392-1450. Políptico para São Francisco em Borgo San Sepolcro, 1437-1444. Borgo San Sepolcro, uma pequena cidade nos confins da Toscana e da Úmbria, perto de Arezzo. Em 1304, o Conselho da Comunidade decide erguer um altar-mor na igreja do convento franciscano em homenagem a um monge que acabara de morrer, Ranieri Razzini. Ranieri é cultuado fervorosamente pelo povo. A ele são atribuídos vários milagres. Um século depois, em 1426, os franciscanos pedem a um marceneiro, Bartolomeu di Giovanni d'Angelo, que construa um retábulo acima desse altar. 4 anos depois, os monges, já tendo recebido os painéis de madeira do retábulo, mandam chamar na vizinha cidade de Anghiari o pintor Antônio di Giovanni. Pedem a ele que pinte uma das faces. O trabalho nunca foi executado. Em 1437, os monges convocam então o mais renomado dos pintores sienenses, Stefano di Giovanni, que a partir do século XVIII será denominado Saceta. Saceta pintou para a Corporação dos Artesãos da Lã um grande políptico, hoje desmembrado e dispersado. E, para a Catedral de Siena, a Madonna das Neves. Também são conhecidos outros quadros de sua autoria, entre eles um São Martim, 2 fragmentos de um mesmo painel sobre a adoração dos magos. Diante de um tabelião, é firmado um contrato, mediante o qual o pintor se compromete a fabricar um quadro sobre madeira com a mesma largura e altura daquele que já se encontra revestido no altar-mor. Compromete-se também a pintá-lo de um lado e de outro, entregá-lo num prazo de 4 anos e colocá-lo ele próprio no lugar. Por este trabalho, ele vai receber 510 florins. É a quantia mais elevada já paga na época por uma obra pintada. Siena, cidade livre há vários séculos, é, na época, um dos núcleos artísticos mais ativos da Itália. É provável que os franciscanos de Borgo San Sepolcro tivessem em mente famosos precedentes sienenses. A Maesta, pintada por Duccio para o altar-mor do Domo de Siena, 1311. O políptico de Pietro Lorenzetti para Santa Maria d'Arezzo, 1320. O políptico da Ressurreição, pintado por um aluno de Lorenzetti para a Badia San Giovanni, em Borgo. Outros polípticos florentinos eram muito reputados, tanto pelas imagens quanto pela riqueza de suas molduras. A Coroação da Virgem de Lorenzo Mônaco, 1413. Ou a Adoração dos Magos de Gentile da Fabriano, 1423. Um outro retábulo pode ainda ter servido de modelo, aquele pintado em 1403 por Taddeo di Bartolo, para o altar-mor de San Francesco al Prato de Peruzzi. É um políptico de dupla face. A forma em cruz grega das igrejas franciscanas justificava essa disposição. A face anterior do retábulo, voltada para a nave, destinava-se aos fiéis e mostrava a Virgem e os santos. A face posterior, voltada para o coro, destinava-se aos monges e mostrava São Francisco e outros santos. Em menos de 2 séculos, São Francisco de Assis tornou-se o santo mais popular da cristandade. Nessa época, em que poucas pessoas sabiam ler, a ordem religiosa fundada por ele cercou-se de pintores que difundiam por toda a parte a sua lenda em imagens. A elaboração dos polípticos era muito demorada. Preparação dos painéis de álamo, colocação de fragmentos de tecido nas imperfeições da madeira, camadas sucessivas de revestimentos à base de gesso, polimento muito delicado, decoração das molduras, gravação com estilete, colocação do bol d'Arménie, de folhas de ouro e de prata, escurecimento do ouro, traçado das auréolas e decoração com punção, desenho com zaragatoa, trituração dos pigmentos com água, mistura com o branco de chumbo para certos pigmentos e com a gema de ovo utilizada como liga. Pintura por pinceladas paralelas e camadas sucessivas.
Devido a esses procedimentos, o pintor necessitava quase sempre de muitos assistentes e o trabalho se estendia por vários meses. Saceta levou 7 anos para terminar seu políptico, que ele só veio instalar em junho de 1444. Um retábulo com 2 faces era muito pesado. Portanto, a predela que servia de base tinha que ser larga e sólida. Ela mostrava de 3 a 5 cenas. Um painel central elevado era ladeado por painéis laterais. Assim como em vários outros retábulos, o encaixe entre os painéis ficava escondido por colunetas. Um conjunto deste porte tinha que ser sustentado por contrafortes laterais, como mostra o retábulo da Capela Rinuccini, em Santa Croce de Florença. Existia ainda um outro registro, uma série de painéis mostrando santos ou profetas, talvez arrematados no alto por pináculos. O toque final era dado com molduras, flechas e esculturas, talvez mais complexas e douradas, coroando o conjunto. As passagens de cada lado do altar eram fechadas com cortinas. Não foi encontrada nenhuma descrição do retábulo já instalado. Os arquivos só mencionam que ele foi desmontado a partir de 1578, para a colocação de um tabernáculo no altar. Durante uma visita pastoral ao convento de São Francisco em julho de 1583, o bispo menciona 2 imagens, São João Evangelista e Santo Antônio de Pádua, presentes na Capela da Natividade da Virgem, e uma imagem da Virgem no altar da Assunção. Um padre, Giovanni Antonio Castiglione, descreve em 1622 3 cenas da predela anterior, episódios que mostram Ranieri Razzini. Em 1810, os fragmentos do políptico foram vendidos. Durante o século XIX, eles passam de mão em mão. Bernard Berenson, americano de origem lituana, foi um aluno brilhante em Harvard. Ele é apaixonado pela pesquisa sobre a autoria de quadros. Torna-se um grande colecionador. Em sua casa, Itati, perto de Florença, ele reúne manuscritos árabes, bronzes chineses ou quadros de primitivos italianos. Em 1900, Berenson compra em um brechó de Florença 3 painéis atribuídos a um pintor da escola de Fra Angelico. Ele imediatamente os identifica como sendo de Saceta, provenientes do políptico de San Sepolcro. O primeiro painel representa São Francisco glorificado, reconhecível por sua veste e seus estigmas. O segundo, um monge franciscano segurando uma espécie de rosário. Seria o próprio Razzini. O terceiro, São João Batista, é muito parecido com o São João Batista da Madonna das Neves. Berenson relaciona esses painéis a outros que ilustram episódios da vida de São Francisco e que na época se encontravam na França. Na coleção de Emmanuel Chalandon, São Francisco dá seu manto ao cavalheiro pobre. São Francisco abandona suas vestes. O reconhecimento da ordem franciscana pelo Papa. São Francisco recebe os estigmas. São Francisco prova sua fé perante o sultão do Egito. O funeral de São Francisco. Na coleção do Conde de Martel, São Francisco conquista o lobo gúbio. Na coleção legada ao Instituto da França pelo Duque d'Aumale, em Chantilly, o casamento místico de São Francisco com a pobreza. Em 1925, um colecionador e marchand britânico adquire os 6 painéis da coleção Chalandon e, no ano seguinte, o painel da coleção Martel. Ele os revende em 1927 a um colecionador americano, que em 1934 irá cedê-los à National Gallery de Londres. Em 1951, 3 outros painéis são localizados em uma coleção francesa da região de Bordeaux. Dão entrada no Louvre em 1956. Trata-se de São João Evangelista, com uma pena e um livro nas mãos. Santo Antônio de Pádua, com chamas saindo de sua mão direita, símbolo do seu amor por Deus. A Virgem sentada no trono, segurando o menino Jesus e cercada de anjos. São com certeza os 3 painéis citados pelo bispo durante sua visita pastoral em 1583. Já era possível fornecer uma primeira hipótese sobre a forma como o políptico se reunia em sua origem.
Em volta do painel da Virgem, os 4 grandes santos e, no reverso, o painel de São Francisco glorificado, emoldurado por 8 cenas de sua vida. Vários indícios permitem interligar os 14 painéis. Primeiro, os aspectos mais evidentes. As molduras em cirro de vinha são encontradas nos quadros de 3 ou 5 lóbulos. A seguir, a coincidência da forma e das dimensões entre os 2 grandes painéis centrais. Os painéis que representam santos têm a mesma largura dos painéis que descrevem a vida de São Francisco. Em cada face, as marcas dos capitéis das colunetas que uniam os painéis coincidem 2 a 2. Somando-se a largura do painel central com a dos 4 painéis adjacentes, obtém-se com uma diferença de 2 centímetros a mesma medida do altar-mor de São Francisco. A forma de tratar o rosto, os olhos, as orelhas, as mãos e os pés, a expressão vigorosa dos tecidos são as mesmas em todos os painéis. Um detalhe, entre muitos outros, a cor framboesa das cornijas nas construções. Em 1960, propôs-se assimilar 3 pequenos painéis do Museu de Detroit a elementos da predela posterior. São 3 momentos da Paixão de Cristo. A vigília no Monte das Oliveiras, a prisão de Jesus, e um episódio da Via Sacra. O estilo do rosto e das mãos, a expressão do movimento, estão bem próximos do encontrado em outros painéis. Vê-se mais uma vez a cornija framboesa. Um pequeno painel do Museu de Berlim corresponde à descrição de uma das cenas da predela feita por Castiglione em 1622. Os habitantes de Borgo San Sepolcro vão a Roma pedir a um cardeal que embalsame o corpo de Ranieri Razzini. O cardeal, que estava doente, tinha acabado de sonhar com ele. O mesmo ocorre com um outro painel adquirido pelo Louvre em 1965. Ranieri liberta pessoas encarceradas numa prisão de Florença. O mesmo texto de Castiglione permite identificar em uma coleção particular um terceiro painel, adquirido finalmente pelo Louvre em 1988. Ranieri mostra aos monges a alma de um avarento do vilarejo de Citerna sendo levada pelos demônios. Este fragmento fornece mais um indício. O reverso de um quadro costuma apresentar muitas marcas. Neste painel, por exemplo, marcas de serra ou de tesoura para lenha, marcas de pregos ou de tesouras, agressão de insetos, etiquetas sucessivas com atribuições a princípio erradas e depois cada vez mais precisas, carimbos, inscrições na própria madeira com giz ou tinta. Entre elas, o número de inventário da coleção do cardeal Fesch, tio de Napoleão. O painel do Louvre tem o número 767, o painel de Berlim, o número 751. Constando juntos na coleção Fesch como sendo quadros da escola de Fra Angelico, os painéis foram comprados por Charles Lucien, filho de Lucien Bonaparte, que os colocou à venda na Christie's de Londres em 1853. Outros fragmentos com o mesmo tipo de decoração foram apresentados. 2 santos, Laurent e Etienne, do Museu Pushkin de Moscou, e um São Cristóvão exposto em Assis.
Usava-se na época figurar os santos patronos dos comanditários. Segundo o contrato, Cristóvão era o nome de um dos comanditários do políptico. O outro chamava-se André. Portanto, é possível que uma das outras imagens que decoram os contrafortes seja a de Santo André. Foram formuladas várias outras hipóteses. Uma anunciação do Metropolitan Museum de Nova York poderia ter sido o pináculo da face anterior. Ela mostra, em frente ao anjo Gabriel, uma virgem cujo rosto é de fato bem semelhante ao do grande painel central. Como a sua largura não corresponde à do painel central, supõe-se a existência de uma parte intermediária. Um São Francisco aos pés da cruz do Museu de Cleveland poderia ter sido o pináculo da face posterior, acima do São Francisco glorificado. Pelas mesmas razões, imagina-se uma parte intermediária. Um Santo Agostinho de uma coleção particular de Nova York foi proposto como peça de um segundo registro. Deve-se então deduzir a existência de figuras similares para os outros painéis, como se vê em tantos outros retábulos. O que significa que, além dos 26 fragmentos recenseados com quase absoluta certeza, o políptico poderia ter ainda cerca de 30 peças. Todos os fragmentos encontrados e conservados nos museus formam um grande quebra-cabeça, que hoje já é possível reconstituir. A Virgem estava no centro, os santos bíblicos próximos a ela, os santos franciscanos mais recentes do lado externo. A face consagrada a São Francisco é mais complexa. Os 7 painéis da National Gallery estão atualmente dispostos em 2 grupos, um de 4 e um de 3. As molduras retangulares estão embaixo, as molduras com ângulos arredondados na parte de cima. Antes de serem comprados pelo museu em 1934, os quadros foram vendidos várias vezes. Os painéis tinham sido separados das molduras, recortados rente à superfície pintada, afinados e reforçados com madeira. Foram recolocados em molduras modernas, mantendo, porém, as cantoneiras dos antigos painéis, retangulares ou com ângulos arredondados. A colocação parece ter sido feita ao acaso, não existindo mais indícios indiscutíveis sobre a posição dos painéis no políptico. O quadro de Chantilly manteve-se intacto. O painel é indissociável de sua moldura, retangular. Devia, pois, ficar na parte de baixo. De fato, durante a restauração em 1969, constatou-se que este painel estava repleto de partículas de cera, o que comprova sua posição bem baixa no altar, na altura dos candelabros. A hipótese mais corrente quanto à disposição é, sem dúvida, a da ordem cronológica. A primeira imagem seria, portanto, a primeira cena da vida de Francisco, o encontro com um cavaleiro pobre. E a última imagem, a da morte do santo. Nas fotografias publicadas por Berenson em seu artigo de 1903, quando os quadros, segundo se imagina, ainda não tinham sido desmontados, a moldura do episódio do cavaleiro tem os ângulos arredondados, ao passo que a da morte é retangular. Certo autor sugeriu uma alternância de céus azuis e fundos de ouro. A ordem é mais ou menos compatível com a cronologia e leva em conta todos os dados históricos e fotográficos. Giotto, nos afrescos de Assis, tentava representar a profundidade por vários tipos de deslocamento de planos, muitas vezes contraditórios. Mais tarde, em Florença, Masaccio, ao pintar seu afresco da Trindade para Santa Maria Novella, aplica, sob a influência do arquiteto Brunelleschi, princípios geométricos novos na representação do espaço. Para um olhar situado à meia altura do afresco, as linhas de fuga dos caixotões do nicho dão uma impressão de profundidade. Saceta, que pôde ver o afresco de Masaccio, retoma os mesmos princípios. Ele marca as linhas dos mármores da cornija que sustenta os santos e faz convergirem as linhas de fuga do trono da Virgem, criando assim em profundidade o espaço do paraíso. A perspectiva nas cenas narrativas é por vezes obtida pela utilização de linhas arquitetônicas muito trabalhadas e pelo apoio das colunetas, dos palanques e dos planos sucessivos das construções.
O pintor promove um diálogo entre o próximo e o distante. O cavalo atento e seus semelhantes minúsculos no final da estrada. As gotas de suor e de sangue do Cristo orando e a silhueta de Judas ao longe. Uma novidade formal, a representação do volume. Os olhos são esféricos e giram nas órbitas. Da mesma forma, a espessura e os relevos dos corpos são muito perceptíveis. Por um lado, graças à modulação da cor, 5 tons da mesma laca vermelha permitem a modelagem da toga de São João Batista. Por outro lado, graças aos jogos de sombra obtidos com verdátil, uma mistura de pigmentos castanhos e verdes. Saceta reproduz articulações, pregas, rugas, tendões, veias, muitas vezes até com um certo exagero. Mãos e pés têm um papel fundamental. São portadores de estigmas ou elementos de gesto-chave. O movimento surge em toda parte. O gesto de Piero de Bernardone, furioso quando seu filho abandona o hábito. O gesto de Francisco, preparando-se para atravessar o fogo. A fuga desenfreada dos apóstolos no Monte das Oliveiras. A cada vez, o desequilíbrio dos membros cria uma espécie de tensão, de suspensão do tempo na narração. No São Francisco glorificado, o espaço marinho ou lacustre muito profundo é sugerido por 2 processos. A diminuição regular do motivo repetido das ondas e o esmaecimento progressivo da cor verde. O processo de esmaecimento também é utilizado nos céus azuis, em que Saceta reproduz com grande simplicidade o espectro do céu toscano. Os fundos de ouro, outrora polidos e refletindo como espelhos, foram desgastados pelas limpezas sucessivas. Hoje, eles mostram principalmente o bol d'Arménie vermelho. Na maioria dos grandes painéis, os sistemas de cores estão um pouco esmaecidos. Deviam ser muito rebuscados a julgar pelo sábio equilíbrio do São João. A cada tom da toga rosa corresponde um tom do manto verde. As carnações dos anjos, da Virgem e do Menino Jesus, as rosas do paraíso vistas atrás do trono, o forro do manto, todos formam manchas muito claras. As cores estão dispostas para que os efeitos mais brilhantes sejam produzidos no centro. Também, na face posterior, os efeitos coloridos mais intensos estão no centro. O pintor representa as luzes da auréola ovalada que envolve o corpo do santo e da auréola circular da cabeça. A distribuição regular dos painéis e a alternância dos fundos de ouro e dos céus azuis produzem de longe um efeito de simetria. A simetria geral do conjunto também é encontrada nas cenas, muitas vezes divididas em 2 episódios sucessivos. Saceta também gosta de opor interior e exterior. O políptico de Saceta forma uma rede complexa de imagens. Diversas narrações se comunicam fazendo um contraponto. Primeira história, a vida e a paixão de Cristo, tais como foram anunciadas por São João Batista e contadas pelos evangelistas. O Cristo quando bebê no colo da mãe. O Cristo adulto nos diferentes estágios da paixão. O Cristo de forma alegórica. Segundo uma antiga lenda, o pelicano abre sua barriga para alimentar seus filhotes. Aninhado em cima da cruz, ele é uma espécie de eco do Cristo. Segunda história, a de São Francisco. A vida, os milagres, os sofrimentos e a morte do santo repetem, fazendo a sua transposição, o ciclo do sacrifício de Cristo.
Sua posição com os braços em cruz evoca a do Messias. São Francisco, outro Cristo, é um tema que surge em algumas lendas cristãs a partir do fim do século XIV. Aos 3 votos da ordem franciscana, a castidade com seu ramo de lis, a obediência que leva à sujeição e à pobreza, vem se opor, pisoteadas por São Francisco, a luxúria, apoiada sobre um porco preto, o orgulho, guerreiro lutando contra um leão, e a avareza, uma velha agarrada a seus sacos de ouro e escoltada por um cão. Francisco apresenta estigmas. Em 17 de setembro de 1224, próximo às grutas do Monte Alverne, um serafim com 6 pares de asas, semelhante ao Cristo crucificado, aparece para Francisco e lhe transmite os 5 ferimentos provocados pelos pregos na cruz e pelo golpe de lança do centurião romano. São Francisco foi o primeiro estigmatizado. Teve ferimentos reais, sangrentos e purulentos, que os monges medicaram diariamente até a sua morte e que ele não gostava de mostrar. Depois dele, outros místicos foram marcados da mesma forma. Catarina de Siena, Teresa de Ávila, Catarina Emmerich. Os casos de estigmatização prosseguiram até a nossa época, como testemunha a vida do Padre Pio. Finalmente, a terceira história, a de Ranieri Razzini, que retoma em escala mais modesta a vida pobre e os milagres de São Francisco de Assis. Ele também faz predições e também faz milagres. Sua vida edificante é contada na esperança de fazer dele um santo, cuja glória recairia sobre a pequena cidade de Borgo San Sepolcro. As cenas misturam todas essas histórias. Tenso, com a testa enrugada e a boca aberta, São João Batista fala com Ranieri e lhe mostra a cena central. Ranieri olha para a Virgem e a criança. Da mesma forma, o olhar dos anjos e o do evangelista convergem para a Virgem e a criança. A Virgem e a criança fitam o evangelho nas mãos de São João. Santo Antônio de Pádua, por sua vez, olha para fora, isto é, em direção aos fiéis, como se os convidasse a participar da cena. A outra face, reservada aos monges franciscanos, oferecia às suas meditações as etapas da ascese de seu santo fundador. O conjunto do retábulo atendia assim a um dispositivo rigoroso, cujo mestre de início não era o pintor. Os comanditários provincianos de San Sepolcro permaneciam ligados a uma forma arcaica, o retábulo gótico com compartimentos separados. Saceta respeita a programação religiosa, mas ele introduz um pouco de modernismo florentino em uma obra múltipla que causaria grande impacto nos visitantes. Um deles, Piero della Francesca, inspira-se na silhueta de São Francisco para a sua Virgem da Misericórdia. O políptico de Saceta marca o apogeu de uma forma. Inicialmente um simples painel, o retábulo complicou-se na época gótica. Acabou contando com um grande número de painéis. Nas escolas do norte, ele apresenta com frequência partes móveis. Por vezes, atinge formatos muito grandes. Já as variantes em miniatura destinam-se às moradias particulares ou aos oratórios. No fim do século XV, o retábulo foi simplificado. Volta a recrudescer em alguns momentos e, a seguir, entra em declínio. No entanto, o políptico, como forma artística, continuou a povoar o espírito dos pintores. Quanto à narração em imagens sucessivas, ela se tornou no século XX muito familiar, tanto em suas formas nobres, quanto em suas manifestações mais populares. Na verdade, o maravilhoso da Idade Média sobrevive com frequência nas histórias que põem em cena personagens e acessórios muito semelhantes. Em 1954, no aniversário de 650 anos da morte de Ranieri Razzini, a igreja decidiu retirá-lo de seu sarcófago. O bem-aventurado apareceu intacto em seu hábito de franciscano. Os fiéis, esquecendo que ele havia sido embalsamado, gritaram por milagre. Seu corpo ficou exposto durante um certo tempo em frente ao altar-mor. Conta-se que novos milagres aconteceram. Só um estava para sempre fora do alcance até do mais santo dos homens. Versão brasileira Audio News.